A paz do Senhor Jesus. Hoje iremos ler o Salmos capítulo 72, que diz assim: Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, e os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre os cumes dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente, e o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa é uma oração do rei Salomão como rei de Israel, para que o seu reino seja conhecido. E aqui também é uma palavra profética para o Senhor Jesus, falando já da vida do Senhor Jesus Cristo, que o bendirão, que as nações o bendirão. E você parou para pensar, você que já estudou, já leu sobre o cristianismo, como surgiu, como veio, e teve várias perseguições para que isso fosse aniquilado, o cristianismo. E assim, sempre teve um que não deixou que isso findasse. Das perseguições, das arenas, que até então, segundo um estudo que eu tive, que eu tenho que ter um estudo a mais para ter a certeza, de que os jogos, futebol, beisebol, tudo se iniciou em Roma. Mas Roma, porque o povo estava pressionando Roma, e Roma teve a ideia de fazer o quê? Vamos fazer com que o povo se alegre. E nenhuma dessas diversões foi
soltar os leões, soltar os cristãos e depois soltar os leões para que os cristãos fossem devorados, vivos. E ali foi onde surgiu vários outros esportes. Porque você já parou para pensar? O que é que um cidadão ganha em troca em de repente assistir um time de futebol jogar? Ele vai lucrar no quê? Naquilo ali. Pois você vê que um jogador de futebol ganha muito mais do que um pedreiro, do que um médico. Você pode analisar aí a profissão mais valorizada do planeta Terra. Um jogador de futebol ganha mais. Artista, cantores e assim sucessivamente. E surgiu daí. E os cristãos foram muito perseguidos. E em algumas ocasiões, até por ter pensamentos diferentes, um perseguiu o outro. Que às vezes as pessoas falam, eu não vejo o bandista falando um do outro, o católico falando do outro, só o cristão falando um do outro. Mas a própria palavra fala sobre isso, que haveria isso. É mais uma prova de que o caminho está aqui, na Bíblia. Está tudo aqui que você precisa seguir. Porque tudo que está escrito aqui é o que se acontece. Qual a pessoa que arriscaria, vou colocar hoje, quem arriscaria hoje falar algo e ia acontecer amanhã, daqui a 1000 anos, e ia acontecer? Aqui Salomão, antes da vinda de Cristo, mais de 2000 anos, mais de 2000 anos antes de Cristo, falou da vida de Cristo e que ainda Cristo seria louvado enquanto houvesse sol, enquanto houvesse lua. E o que o busca é bendito. É buscar ao Senhor, buscar a sua palavra, se alimentar da palavra de Deus. É a melhor coisa que fazemos, é buscar a Deus enquanto podemos achar. Porque tem países por aí que isso aqui que eu estou fazendo aqui agora eu não posso. Eu vou preso, torturado, porque é a ditadura daquele país, que não pode falar de Cristo. Agora, que mal a Bíblia faz a um ser humano? Além da verdade, além de falar a verdade. A verdade dói para aqueles que não aceitam. Dizem que não existe verdade absoluta. Existe sim. E a verdade está aqui, na palavra do Senhor. Não tem nada do que foi homens que escreveram. Mas eu quero você falar algo que a Bíblia profetizou ou falou que iria acontecer e não aconteceu. E tudo tem se acontecido. Coisas da ciência. A ciência descobriu 100, 200 anos atrás. A Bíblia já tinha falado. E o cientista fala que há um Criador, um ser maior. Só que eles não confessam que é o Deus a quem nós cremos, a quem temos fé, a quem adoramos e glorificamos. Eles não confessam. Mas é isso. A fé é o firmamento das coisas que não se vê, mas se espera. Se fosse algo concreto, não seria fé. Não seria fé. Devemos ter o exemplo daqui de Davi, que faz a intercessão pelo seu filho Salomão, o sucessor. E Salomão começou até bem. Começou bem. Pediu a Deus apenas a sabedoria e Deus lhe deu sabedoria. Mas só que ele não soube manejar a sabedoria e Deus falou que não era para ele casar com mulheres estranhas, assim sucessivamente. E acabou que ele pendendo para o lado errado. A gente vai massacrar Salomão, porque Salomão pendeu para o lado errado. E julgar, de repente, condená-lo. Por ter a possibilidade de ter a sabedoria e não a seguir. Só que nós temos essa oportunidade também. Temos vários meios de comunicação. Temos a Bíblia, temos a própria história dele para que a gente não caia na mesma cilada, porque temos que tomar cuidado. Você quer conhecer alguém de verdade?
de poder ou dinheiro. Que há muitas pessoas que se dizem humildes, mas são porque não têm a oportunidade de mostrar a sua verdadeira cara. Verdadeiramente são hipócritas. Hipócritas. Você vai me conhecer verdadeiramente a partir do momento do convívio comigo, se de repente eu tiver aquele poder, possibilidade de se exaltar acima de você. Porque um ditado muito errado que falam por aí, que os humilhados serão exaltados. Não, os humilhados sempre serão os humilhados. Sempre. Eu quero entender qual foi assim de pessoa que é humilhado sempre que foi exaltado. Não. A Bíblia quer dizer que aquele que se humilhar. Eu tenho a possibilidade de ser maior do que você. Eu tenho a possibilidade de subir em cima de você, de lhe humilhar. Mas não, eu me ponho por igual. Foi isso que Cristo nos ensinou. Você vê, Cristo sendo Deus, viveu entre nós. É como se um rico, um milionário, bilionário, fosse viver com os mendigos. Entendeu? Esses dias eu vi um vídeo do Justin Bieber, de que, acho que deve fazer tempo, de que ele às vezes dava presente aos mendigos. Isso a mídia não mostra, né? Eu vi no vídeo na rede social. E ali, Justin Bieber comparado a Jesus, surreal. Então, Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser Deus, teve a oportunidade de transformar pedras em pães e em outras ocasiões, mas ali ele procurou fazer a vontade do Deus Pai, porque ele veio aqui para servir, veio mostrar a nós como deveríamos viver, como deveríamos nos comportar. E essa é que é a vantagem. É através dos atos de Jesus, e principalmente no ato da morte de cruz, que nos dá o perdão. Mas para ter o perdão precisamos de quê? Nos arrepender. Como é que você vai perdoar alguém se esse alguém não se arrepende? A gente ainda muitas vezes podemos ser enganados. Alguém com remorso vai chegar, perdão pelo que eu fiz, mas não está arrependido, está com remorso. Mas às vezes vê que aquilo ali pode prejudicá-lo, aí ele vai e pede perdão para ficar de boa. Só que na verdade não se arrependeu, teve remorso. Mas Deus conhece o nosso coração e só nos perdoa quando nos arrependemos. Porque o arrependimento você não faz mais. O remorso você faz 2, 3, 4, 5, 6. Você vê o criminoso quando está preso, quando o repórter pergunta se ele se arrependeu. Tem alguns folgadozinhos que falam que não. Mas a maioria fala, me arrependi, não vou fazer mais, etc. Quando está lá diante do juiz é a mesma coisa. Mas quando solta, às vezes não dura nem um dia, já vai fazer maldades. Então Deus conhece o nosso coração e sabe quando realmente nós nos arrependemos. Então, se entregarmos verdadeiramente a nossa vida, a nossa alma a Jesus Cristo, Ele faz a sua obra. E a intercessão é de suma importância. Você quer ver se você está com mágoa de alguém mesmo ou não? Você interceder por aquela pessoa. Você colocar diante de Deus. Você falar, Senhor, fulano, cicrano, beltrano, abençoa a vida dele, transforma, perdoa os seus pecados, as suas falhas. Porque assim, pessoas confundem amor com sentimento. Amor é um mandamento. Isso aí no próximo vídeo que chegar nesse tema, eu falarei aqui sobre o amor. Porque o amor é um mandamento, o amor não é sentimento. Totalmente diferente. Você pode amar uma pessoa sem gostar dela. Então, essa é a palavra de hoje. Que venhamos buscar a presença do Senhor, entender que a Bíblia, tudo aqui que escrito está se cumprindo, se cumpriu várias coisas, que era impossível um homem no ser carnal falar
o que está escrito aqui. Porque até então, se eu fosse escrever a Bíblia, eu ia escrever coisa para puxar para o meu lado. Então, o ser humano tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc e tal. Mas não, aqui propriamente a Bíblia, a própria Bíblia, ela confronta a natureza humana. Então, quem que ia fazer algo para confrontar a si próprio? Tudo aqui está de encontro à vontade, de encontro àquilo que precisamos fazer, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é os 2 mandamentos que Jesus dividiu. É o mandamento de sentimento, que é de dentro para fora. É a moral, entendeu? É o mandamento que mexe com a sua moral, com o seu caráter. E que Deus abençoe a vida de cada um. E a cada dia vamos nos aperfeiçoando na palavra, lendo, se alimentando dela e se purificando por ela, porque é o sangue de Jesus, é a palavra que nos purifica, que nos muda, que nos renova e nos transforma. Fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, queremos a Ti glorificar, adorar em espírito e em verdade pela Tua grandeza e Teu grande amor sobre as nossas vidas, Pai. Purifica, ó Deus, os nossos corações. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. E também Te pedimos, ó Deus, que venhamos perdoar a qualquer um que assim tenha nos ofendido, que tenha nos machucado. Ó Senhor Deus, Rei da Glória, graças Te damos, ó Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua benignidade, pela paz que sentimos ao ler a Tua palavra, Senhor Deus. E nos aperfeiçoa, Deus, a cada dia mais, para que cada dia venhamos buscar a Tua santa e infinita presença, para que cada dia venhamos comer do pão da vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Pai, eu o abençoo em nome do Senhor Jesus, a cada um, Senhor Deus, que tirou seu tempo para assim escutar assistir, escutar esse vídeo, a Tua palavra, um tempinho. Eu não sou merecedor de nada, Senhor Deus, mas Tu és merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E assim que eu encerro essa oração, Pai, abençoando a vida de cada um, em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um e que o Espírito Santo venha sempre guiar para o caminho que assim que se deve andar, que é o caminho de Cristo, que é o caminho da salvação. Amém e glória a Deus.